Olá, paz seja contigo, passando aqui para deixar mais um vídeo da nossa jornada Relacionamentos. Essa jornada acaba dia 10 e uma outra recomeça dia 17. Bom, se você quiser acompanhar, nós vamos estar fazendo a jornada em Israel e será um tempo de renovo e de conhecimento, amém? Você tem a oportunidade de crescer e aprender mais, tá bom? 2 Coríntios hoje, então, capítulo 4 e capítulo 5. Então ele começa dizendo, o nosso ministério tem base nas misericórdias de Deus. Por isso a gente não desfalece. Então todas as vezes que você se sentir desfalecendo, provavelmente em algum momento você começou a depender de si mesmo. Porque quando a gente depende dele, é ele que nos sustenta. Aí ele fala, olha, a gente não anda fazendo coisas vergonhosas, ou seja, a gente se esquiva da aparência do mal, a gente se esquiva das coisas más, a gente sai fora das coisas que se ocultam, ou seja, das coisas escondidas, das coisas feitas com angústia e do adulterar a palavra de Deus. Não, a gente anda com sinceridade, com transparência. E eu aciono a consciência de vocês para que a verdade seja vivida. É mais ou menos isso que acontece na jornada. A gente faz um acionamento da sua consciência para que você possa andar na verdade. Bom, depois ele diz, olha, o evangelho é encoberto para aqueles que se perdem, né? Ele só é desvendado para aqueles que recebem o Espírito de Deus e ele mesmo desvenda. Aí ele fala, olha, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz não resplandeça. Então a gente vai precisar fazer uma constante intercessão para que a imagem de Deus se revele a eles. Agora não adianta ficar discutindo coisas espirituais com quem não entende, não. É perda de tempo, você tem que orar por eles. Depois ele diz, olha, nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus Cristo. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então todas as vezes que a gente for se aproximando do Senhor, ele vai se desvendando. Versículo 7. Porém, esse tesouro que é o conhecimento está em vasos de barro, que somos nós, frágeis, mas na glória sobrenatural, para que a excelência do poder de Deus, do poder seja de Deus e não a nós. E aí ele vem falando uma questão que é sempre importante em tempo de crise. A gente é atribulado, mas a gente não fica angustiado. A gente fica perplexo, mas a gente não aceita desanimado. A gente é perseguido, mas não desamparado. A gente é abatido, mas não destruído. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Então, peraí. Na hora que você tiver atribulado, perplexo, perseguido e abatido, você vai precisar permitir que você passe pelo morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste em você. Quando a vida dele se manifestar, você não será angustiado, você não será desanimado, você não será desamparado nunca e você não será destruído. Entende? É quando ele se manifesta que a glória se manifesta. E aí, para a glória se manifestar, nosso corpo e a nossa vontade vai ter que morrer. Depois ele fala assim, olha, a gente é entregue à morte para que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Olha, vai ter momento na nossa vida que o nosso orgulho vai ter que morrer, que a nossa vontade vai ter que morrer, para que a glória do Senhor se manifeste. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, ou seja, eu vou renunciar a minha vontade para que vocês entendam e sejam direcionados por essa instrução. Eu criei, por isso eu falo. Versículo 4, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará, porque todas as coisas existem por amor de vós. Deus criou todo mundo por amor a nós, para que a graça, sendo multiplicada, se torne abundante. Sabe? Para que vocês sejam abundantes em quê? Em ações de graça. Então, olha, o nosso homem interior vai se renovar dia após dia, versículo 16, porque a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória. Sabe? E quando a gente começa a viver assim, a gente vai aprender a viver assim. E nem vai
ser tão custoso mais, tá? Não atente nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Deus está te chamando para andar pelo que você crê, ou melhor, para andar pelo que está escrito, e não pelo que você está vendo. Mesmo que você não creia naquele momento, decida crer, e você viverá e acionará o milagre. Capítulo 5, ele diz, olha, a nossa casa não é terrestre, a nossa casa não foi feita por mãos, a nossa casa é eterna nos céus. A gente está aqui de passagem. Por isso, nesse tabernáculo, que é o nosso corpo, nós aspiramos ser revestidos por uma habitação celestial. Então vai chegar o dia, mas enquanto isso a gente vai ter que crer e esperar. A Bíblia diz para que o mortal seja absorvido pelo que é imortal, pela vida. Outorgando-nos do penhor do Espírito, ou seja, isso só vai acontecer gradativamente aqui. A vida em abundância não começa no céu, ela começa aqui. E ela vai acontecendo gradativamente à medida que eu uso desse penhor do Espírito, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. À medida que você anda por fé, esse penhor tem sido acionado, que é o Espírito Santo. E aí ela diz, olha, a gente vai ter que entender que todos nós vai comparecer a um tribunal, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Tem um versículo em Provérbios, se não me engano, que diz que cada um vai dar conta de cada palavra que falar. Senhor, tem misericórdia, põe um guarda na nossa língua, né? Aí Deus vira e diz, olha, o que somos está claro em nossas ações. Há uma comitiva observando você. E não adianta você falar se você não fizer. Entende? Aí, olha, ele diz, eu estou falando sobre isso para que vocês se gloriem por nosso trabalho, por nossa causa. Mas vocês têm que entender, se a gente enlouquece, é por amor a Cristo. Mas se a gente fica com juízo, é por amor a vocês. Aí começa uma série de versículos assim, bombásticos. Sabe o que ele diz? Ele morreu para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu, e se você crê isso, você não vai mais viver para a sua vida. Você vai viver por ele que morreu por você. Aí ele diz, olha, se você vir alguém com seus olhos, agora não é mais para ver assim, é para vocês conhecerem segundo Cristo, é para vocês terem aquele olhar sobrenatural. Ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então é hora de vocês verem com os olhos de Cristo, é hora de vocês viverem, porque agora as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porém, eu digo que nós fomos chamados para um propósito da reconciliação. Eu digo e quero deixar bem claro que foi esse ministério, esse é um dos propósitos, reconciliar as pessoas a Cristo. Aí ele diz, olha, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando os homens as suas transgressões. Ele nos confiou essa palavra. Gente, quando Jesus estava na cruz, o Pai também estava lá. Ele estava vivendo o que Cristo estava vivendo. Para quê? Para nos reconciliar, para nos aproximar, não para nos acusar, mas para nos limpar. À medida que a gente vai se arrependendo, Ele vai nos limpando, entende? Somos embaixadores em nome de Cristo. Para quê? Para o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Isso, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus não quer que você viva aí acusando e nem em pecado. Ele quer que você seja a própria justiça de Deus. Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe.